Olá, como vocês estão? Eu me chamo Simone e esse é o canal Construa Sua Melhor Versão, que tem como objetivo fazer você enxergar a vida por um outro ângulo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a educação dos nossos pequenos. Eu sou mãe de 2, o Lucas de 12 e a Sara de 4 anos. E eu sei que não tem sido uma tarefa fácil, principalmente dentro do que nós estamos enfrentando. Não há como fechar os olhos para a gravidade das circunstâncias que nos cercam. É de fundamental importância que nós assumamos esse papel tão importante que é educar os nossos filhos, sobretudo, eu diria que desde já. E uma situação preocupante que eu tenho observado é que alguns pais têm delegado a função de educar para a escola e para a igreja. E não, pai e mãe, a função de educar, ela é exclusivamente de vocês, pais e responsáveis. A escola, ela tem o papel de trazer matéria, conteúdos, mas princípios é aquilo que a gente chama das palavrinhas mágicas. Princípios principalmente bíblicos não é tarefa da escola e muito menos da igreja. Porque você já ouviu aquele provérbio popular muito comum, o costume de casa leva à praça? Acordemos desde já. Sabe por quê? Porque a nossa geração está sendo educada pela mídia. A nossa geração está sendo educada pela internet. E se nós não gastarmos, ou melhor, investirmos tempo de qualidade com os nossos filhos, infelizmente, nós vamos ver muitos pais e muitas mães chorando lágrimas amargas. E eu queria trazer para você um exemplo bíblico de educação e de como esses pais aproveitaram a oportunidade que eles tinham. Na Bíblia, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2, nós vamos encontrar o desenrolar do nascimento de Moisés. Veja em que contexto Moisés se encontrava. E eu não vou contar toda a história, mas eu estou te dando a referência a partir de Gênesis, a partir do capítulo 2. Veja qual era a situação. O faraó havia ordenado às parteiras que quando elas fossem fazer o parto, se fosse menina, deixassem viver. Mas se fosse menino, matassem. A ordem era matar todos os meninos. Quando Joquebede ficou grávida, ela e Arão resolveram esconder a criança, esconderam Moisés até 3 meses de nascido. E após 3 meses de nascido, a história bíblica, vai nos dizer que a mãe de Moisés, então ela preparou um cesto, o envolveu com piche, colocou Moisés dentro, a história muitos já conhecem, e ela colocou no rio. E deixou a filha dela observando o que acontecia. E a filha de Faraó estava se banhando no rio, vendo o cestinho, ficou curiosa quando abriu um bebê. E ela mesmo reconhecendo que era um hebreu, ela resolveu criá-lo. Miriam, ao ver a cena, correu até a filha de Faraó, perguntando se ela não gostaria que ela fosse buscar uma ama de leite, alguém para tomar conta daquele bebê. E a filha de Faraó concordou e Miriam foi buscar quem? Exatamente a mãe dela, para quem não conhece a história, Veja que bênção. Eu sei que a temática de hoje não é essa, mas só para a gente entrar nesse gostinho de como Deus providencia e cuida de tudo. Moisés foi cuidado pela própria mãe e a mãe ainda recebia um salário, a mãe ainda era paga para cuidar daquele filho que era o filho da filha de Faraó. E agora a gente entra no X da questão do que eu quero tratar aqui nesse vídeo. É que o seguinte, a Bíblia diz que Moisés só voltou para o palácio, só voltou para a filha de Faraó
quando ele já era grande, quando já estava uma criança mais independente. E alguns estudiosos dizem que a volta de Moisés para o palácio se deu por volta de 4 a 5 anos. Então, durante esse período, Moisés ele esteve em casa com seus pais, ele foi ensinado pelos pais. E durante esse período, Joquebede e Arão, eles tiveram o cuidado de ensinar muitas coisas. Tendo Joquebede e Arão tão pouco tempo, até que Moisés voltasse para o palácio, eu fico a me imaginar como que eles se sentiram tendo tão pouco tempo para colocar na mentezinha de Moisés os ensinamentos acerca do reino de Deus. Quão pouco tempo eles tiveram e como que ele sabia que ao voltar para o palácio, Moisés ia ser bombardeado por tantas influências maléficas. E aí eu pergunto a você, pai, você, mãe, independentemente de teu filho já estar estudando ou não, você tem preparado o teu filho, preparado a tua filha para o mundo? A cada dia mais o cerco se aperta e nós precisamos colocar princípios milenares, ou seja, princípios bíblicos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre caráter e como que eles tiveram que fazer para ensinar verdades acerca do reino de Deus, para ensinar caráter, para ensinar as sagradas letras, levando em conta que naquela época eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Levando em conta que naquela época eles não tinham recursos audiovisuais como nós temos hoje, a internet com uma gama de conhecimentos, mas o que nós estamos vendo hoje, sabe o que é? Pais e mães que pegam um telefone e um tablet e jogam na mão de uma criança e diz, fica aí menino, porque não querem ser incomodados, porque não querem ter trabalho. E isso é muito sério, que não aproveita o tempo que tem com os filhos antes deles estarem mais suscetíveis ao mundo. Porque enquanto eles estiverem sobre o nosso domínio, enquanto eles estiverem sendo orientados por nós, é o nosso papel mostrar, falar, ensinar. Eu fico pensando que Joquebede e Arão, eles se utilizaram de coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. Eles olhavam para a natureza, o que eles podiam fazer para mostrar sobre caráter, sobre obediência. Então esse é o meu convite para você, pai, você, mãe, aproveite. Aproveite. Independentemente de se os teus filhos já estão na escola ou não, independentemente de que idade tem os teus filhos, conversa com os teus filhos, porque senão os teus filhos eles vão conversar com as pessoas lá fora. Senão os teus filhos vão buscar orientação com pessoas de mentes pervertidas. E se quando os teus filhos estiverem tão suscetíveis a esse mundo, mas eles já tiverem uma base, uma mente formada, vai ser muito mais difícil eles caírem em qualquer conversa. Então abre os teus olhos desde já. É preciso que nós entendamos que se o mundo, se as circunstâncias na época de Moisés já eram complicadas, já eram maléficas, imagine nos dias de hoje. Será que você já se deu conta do mundo pecaminoso que os nossos filhos, que a nossa geração está vivendo, está enfrentando? Será que nós, como pais e mães, estamos tratando de preparar as nossas crianças no sólido fundamento espiritual para que elas possam enfrentar esse mundo tão perverso? Então, pais e mães, aqui fica o meu alerta, aqui fica o meu convite para você, pai e você, mãe, tornar-se uma melhor versão de si mesmo, mas também levando consigo os teus filhos. Tenham momentos com os filhos de vocês, conversem, ensinem verdades bíblicas, princípios milenares
que vão instruir os nossos pequenos, e em dado momento, quando eles se depararem com tanta perversidade, com tanta loucura, um drive mental, uma base de antemão já vai ter sido formada na mentezinha deles. Então você pai, você mãe, envie esse vídeo para pais e para mães, para que eles possam também ser alertados e relembrar qual que é a função deles, que é assumir de verdade esse papel, não deixar na mão de escola, nem de igreja, nem na mão de terceiros. É responsabilidade nossa, pai e mãe, irresponsáveis. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Esse vídeo foi relevante? Esse vídeo foi importante? Escreve aqui nos comentários, deixa um comentário aqui para que eu possa saber, para que eu possa ter um retorno, né, do que está sendo entregue aqui nesse vídeo. Deixa o seu like, porque você deixando o seu like, o YouTube ele consegue entregar esse vídeo para mais pessoas, e mais pais, mais mães vão ser alertados, porque aquilo que não te desafia não te transforma. Fiquem todos na mais perfeita paz e até logo mais.